E aí pessoal, tudo bem? Nós demoramos um pouquinho para pôr esse vídeo, né? Porque você foi lá nas redes sociais, no Insta, no Face e escolheu o tema. E o tema que a gente vai falar hoje sobre é a relação conturbada entre pais e filhos. Como a constelação vê isso? Eu me chamo Suzete Esteve Pinheiro e estarei por alguns minutinhos falando para você. Você que entrou no canal vai saber sobre como a constelação familiar vê ou pode ajudar as relações entre pais e filhos. Antes de começar, quero pedir para você curtir o canal e se inscrever se você gostar, tá bem? Vou começar falando de um livro do João Garriga, Onde Estão as Moedas. Este é o nome do livro. Ele explica muito sobre isso que vamos explanar hoje neste vídeo. Relata sobre o que os pais dão aos filhos na medida que é bom para eles poderem se desenvolverem, crescerem, se tornarem adultos fortes e felizes. Mas mostra neste livro o filho que recebe as moedas dos pais e aceita, é grato, e o filho que acha pouco, que não dá valor. Claro que eu não vou contar o livro todo aqui, mas ele contribui muito para entendermos esta relação de tanto conflito e de tanto amor. Algumas vezes você já chegou a pensar que nem tudo é amor? A constelação familiar nos mostra e ensina que todos nós temos a necessidade de pertencer e que há uma ordem em nosso sistema familiar, em todo o sistema familiar, no meu, no teu, de todo mundo. Quando falo pertencer, quero dizer que alguns sintomas, atitudes e até mesmo doenças dos membros de uma família ou de um membro de uma família, elas se desenvolvem para que esses membros se sintam pertencentes. Em nosso sistema, como em todos, há um inconsciente familiar que atua em cada membro da família. É por isso que repetimos condutas e comportamentos de familiares de gerações passadas, sem termos a consciência. Às vezes, quando eu recebo uma pessoa lá para constelar, né? Ou mesmo no consultório, que deseja olhar para os conflitos, para a relação dela com um dos seus filhos ou com o seu filho, e inúmeras vezes imagino que pode ser por um motivo. Nós logo conversamos e eu imagino uma coisa. Quando o campo se abre, vejo que nada do que imaginei é de fato. Totalmente diferente se apresenta no campo. É verdade. Engraçado, né? Mas outras tantas atitudes do filho revoltado ou sem vontade pode estar ligadas a um excluído que explica a constelação familiar. Com relação aos pais superprotetores, os filhos precisam desenvolver as próprias habilidades. Quando os pais não soltam os filhos para o mundo e querem protegê-los demais, em demasia, verdade, enfraquecem o filho. Além dos filhos não serem gratos e ficarem revoltados, ficam impossibilitados de seguirem adiante. Quando os pais olham para os filhos, que já são adultos, como se fossem criancinhas, não os ajudam. Isso é o que na constelação familiar chamamos do amor que adoece. Enfraquece os filhos. Estes filhos se tornam adultos com cabeças de adolescentes e agem como tal. Eu sei que muitos estão se identificando com tudo isso que eu estou falando. Bert Hellinger, em seu livro Ordens da Ajuda,
nos relata que quando os filhos querem mais e mais dos pais, e aí chega uma hora que os pais não têm para dar mais do que já deram, né? Pais e filhos se frustram e os filhos geralmente se revoltam, ficam em uma atitude infantil, verdade? Quando na verdade os pais deram a vida, o que de maior e grandioso poderia ser dado a alguém. A relação destes pais e filhos ficam completamente desequilibradas, trazendo pesares para todos. Vamos falar então do amor que adoece e do amor que cura? Como eu falei para vocês no começo do vídeo, Bert Hellinger nos fala que junto desses dois há o amor cego. Eles andam, lado a lado, muito juntos. Quando os pais se sacrificam demais para dar para os filhos a mais do que eles podem, chamamos isso de amor cego. Difícil de entender? Nós estamos falando de uma situação corriqueira e atual, principalmente nos dias de hoje. Muitos filhos querem dos pais o que eles não têm. Vou te dar um exemplo. Nós nos sentimos bem de dar sem fim para um filho. Não é verdade? Nós sempre queremos dar a mais, nós sempre queremos fazer a mais para vê-los felizes. Não medimos esforços e até muitas vezes, e inúmeras vezes, pesares. Um filho, ao receber na hora, ele gosta. Verdade, ele até gosta, mas depois segue um vazio, nada dá certo. Ele recebeu o nosso pesar para conseguir o que demos a ele, o nosso sacrifício. E quando Bert, o criador da constelação, fala sobre esse sacrifício, ele nos fala sobre o amor cego. Eu sinto bem quando ajudo e dou demais para o outro. Mas e o meu filho? Como que ele se sente? No sacrifício dos pais há um sentimento destrutivo que permeia a relação deles. Quanto mais sacrifício, mais o filho carrega um peso, mais trabalho ele dá, mais infeliz ele fica. Agora você já sabe qual é o amor que cura? Eu espero ter ajudado um pouquinho você nesse vídeo, e assim como me ajudou numa época da minha vida e como ajuda tantas pessoas que eu conheço. Gostaria de que você pudesse deixar a tua pergunta aí para os próximos vídeos e pudesse também colocar o que você achou, tá bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo.